Você ouve agora a lição da Escola Sabatina, segundo trimestre, abril, maio e junho de 2023. Título geral: As Três Mensagens do Apocalipse. Autor: Mark Finley. Leitura: William Lobo e Angélica Lamborghini Vasconcelos. Editora: Casa Publicadora Brasileira. www.cpb.com.br. Lição 1. Jesus vence, Satanás perde. Verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Sábado 25 de março. Em um de seus livros, Cormac O'Brien narra histórias de exércitos que, embora em grande desvantagem, ainda assim venceram. Conta do exército de 55 mil soldados de Aníbal, de Cartago, que derrotou o invencível exército romano de 80 mil soldados, e a incrível história do exército grego de Alexandre, o Grande, que derrotou o Império da Pérsia. Nós também estamos em uma batalha de vida ou morte, contra um inimigo astuto. Estamos em desvantagem numérica, numa situação completamente desfavorável. As forças do mal parecem invencíveis. O fracasso parece certo, a derrota inevitável. A vitória parece estar fora de alcance. De uma perspectiva meramente humana, parece que as forças de Satanás nos dominarão. Mas graças a Deus, embora estejamos em desvantagem numérica, ainda que haja muitas probabilidades, humanamente falando, contra nós, mesmo que os ataques de Satanás sejam ferozes, por meio de Jesus venceremos no fim. O tema do último livro da Bíblia, o Apocalipse, é Jesus vence, Satanás perde. O cerne dessa batalha está descrito em Apocalipse 12, foco do nosso estudo desta semana. Esse estudo nos preparará para compreender Apocalipse 14 e as três mensagens angélicas. Domingo, 26 de março. Verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. A batalha no céu. Apocalipse 12 apresenta uma série de episódios dramáticos, retratos do conflito de longa data entre o bem e o mal, que começou no céu, mas terminará na terra. Esses episódios nos levam ao fluxo do tempo, desde a cena inicial da rebelião de Satanás no céu até seus ataques ferozes ao povo de Deus nos últimos dias. Ouça Apocalipse 12, de 7 a 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Pergunta 1. Este texto descreve esse conflito cósmico entre o bem e o mal. Como algo assim poderia ter acontecido no céu? O que esses versos sugerem sobre a realidade do livre-arbítrio? A liberdade de escolha é um princípio fundamental do governo de Deus, tanto no céu quanto na terra. Deus não criou robôs, nem no céu nem na terra. Criados à imagem divina, nós,
como seres humanos, podemos fazer escolhas morais. O poder de escolha está estreitamente alinhado com a capacidade de amar. Tirando o poder de escolha, destrói-se a capacidade de amar, pois o amor nunca pode ser forçado ou coagido. O amor é uma expressão de livre-arbítrio. Cada anjo do céu foi confrontado com a escolha de retribuir o amor de Deus ou de se afastar em egoísmo, arrogância e orgulho. Assim como os anjos celestiais foram confrontados pelo amor com uma escolha eterna, o Apocalipse apresenta a cada um de nós escolhas eternas no conflito final da Terra. Nunca houve neutralidade no conflito, e não haverá na guerra final da Terra. Assim como cada anjo escolheu o lado de Jesus ou o de Lúcifer, a humanidade será levada à escolha final e irrevogável no fim dos tempos. Quem terá nossa lealdade, adoração e obediência? Esse sempre foi o ponto em questão, e ainda será. Contudo, de forma mais dramática na crise final da história da Terra. Diante disso, eis a notícia incrivelmente boa. Apocalipse 12 descreve o triunfo de Cristo no conflito, e tudo o que nós, usando o livre-arbítrio, temos que fazer é escolher estar do lado dele, o lado vencedor. É maravilhoso poder escolher um lado em uma batalha na qual sabemos, de antemão, qual será o lado vencedor. O livre-arbítrio é sagrado porque Jesus nos deu esse dom mesmo sabendo que isso o levaria à cruz. Que cuidado devemos ter ao usar essa dádiva santa e cara? Segunda, 27 de março. Verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Ataque satânico. Desde o início, Satanás procurou destruir Cristo. No entanto, falhou em suas tentativas. No nascimento de Cristo, um anjo avisou José e Maria sobre os planos cruéis de Herodes, e eles fugiram para o Egito. Jesus enfrentou as tentações de Satanás com a afirmação: "Está escrito", e encontrou proteção na palavra. Na cruz, ele revelou a magnitude de seu amor e nos libertou da condenação do pecado. Na ressurreição, como nosso sumo sacerdote vivo, ele nos livra do poder do pecado. Ouça Apocalipse 12, de 4 a 6 e 9. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Efésios 5, 25 a 27 e 32. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
e Salmo 2, de 7 a 9. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Pergunta 2. Conforme os textos ouvidos, defina os seguintes símbolos: dragão, mulher, filho do homem, cetro de ferro. Na Bíblia, o cetro é símbolo de domínio ou governo. Um cetro de ferro é símbolo de um governo indestrutível, todo-poderoso e invencível. Jesus enfrentou todas as tentações que experimentamos e foi vencedor. O diabo é um inimigo derrotado. Cristo triunfou sobre ele em sua vida, morte e ressurreição. Visto que Jesus já derrotou o diabo na cruz do Calvário, podemos ser vitoriosos também. A vitória de Cristo foi completa, mas o grande conflito entre Cristo e Satanás ainda não acabou. No entanto, quando aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, nossa dívida de pecado é cancelada e nossos pecados perdoados. Perante Deus, somos perfeitos, cobertos pela justiça de Cristo. Paulo escreveu sobre ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Se somos perdoados, não há nada de que possamos ser acusados. Jesus conquistou e venceu para sempre o pior que o pecado e o mal poderiam lhe fazer. Ele atacou o mal e o venceu. Quando aceitamos Jesus pela fé, a vitória dele é nossa. Ouça Filipenses 3, 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Por que a garantia da salvação por causa da vitória de Cristo sobre Satanás é crucial para nós? O que Paulo escreveu em Filipenses 3, 9 pode ser a nossa experiência. Terça, 28 de março. Verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Aceitando a vitória de Jesus. Jesus nunca perdeu uma batalha contra Satanás. Ele é o poderoso conquistador, o vencedor sobre o mal. Uma coisa é acreditar que Jesus foi vitorioso sobre as tentações de Satanás. Outra, bem diferente, é acreditar que a vitória dele é também nossa. Ouça Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pergunta 3. Que encorajamento obtemos do fato de que nosso acusador foi expulso? Embora a batalha ainda se alastre intensamente pela terra, Satanás perdeu. Ponto final. Isso é verdade não só quanto à vitória final de Cristo no clímax da história, mas também em nossa batalha contra os principados e poderes do mal em nossa vida. Alguns cristãos vivem frustrados pela derrota, esperam a vitória sobre alguma atitude ou hábito, mas nunca compreendem
a vitória de Cristo para eles na vida pessoal. Ouça Apocalipse 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Pergunta 4. Que garantia de vitória Cristo nos dá? Nas mensagens do Apocalipse para as 7 igrejas, encontramos 7 vezes a expressão eles o venceram. Em Apocalipse 12:11, encontramos esse conceito de superação novamente. A palavra vencer na língua original no texto é nikao. Pode ser literalmente traduzida como conquistar, prevalecer, triunfar ou ser vitorioso. Observe como é possível ser vitorioso, apenas por causa do sangue do Cordeiro, afirma Apocalipse 12:11. Em Apocalipse 5:6, em visão profética, João olhou para o céu e viu um cordeiro que parecia que tinha sido morto. O sacrifício de Cristo é o foco da atenção de todo o céu. Não há nada mais sublime do que a cruz para demonstrar o amor infinito e insondável de Deus. Quando aceitamos pela fé o que Cristo fez por nós, nossa dívida é cancelada e somos perfeitos aos olhos de Deus. Nossos pecados são perdoados. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Somos redimidos, vitoriosos e salvos, não por nossos méritos, mas por causa das vitórias de Cristo em nosso favor. Quarta, 29 de março. Verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. A mulher no deserto. Ouça Apocalipse 12:6 e 14-16. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Pergunta 5. Compare os textos e observe atentamente o período de tempo, o ataque de Satanás à mulher, igreja, e a provisão de Deus para seu povo. Do que falam esses versos? Os 1260 dias são paralelos ao tempo, tempos e metade de um tempo. Essa mesma profecia de tempo é encontrada em Daniel 7:25, Apocalipse 11:2 e 3 e Apocalipse 13:5. Como esses são símbolos proféticos, uma mulher literal com asas não foi para o deserto. Aplicamos tempo profético, o princípio do dia-ano, para essas profecias. Isso significa simplesmente que um dia profético equivale a um ano. Comentando sobre esse mesmo período profético de tempo em Apocalipse 11:2, a Bíblia de Estudo Andrews afirma, abre aspas, por isso, os intérpretes historicistas compreendem, em geral, que o período de 1260 dias proféticos significa 1260 anos literais, que começam em 538 d.C. e terminam em 1798. Fecha aspas.
Uma igreja corrupta, juntamente com um Estado corrupto, oprimiu, perseguiu e, por vezes, massacrou o fiel povo de Deus. Essa perseguição feroz e satânica de cristãos que criam na Bíblia foi uma extensão do grande conflito entre o bem e o mal. Saindo da escuridão da Idade Média, na época da Reforma, homens e mulheres foram confrontados com uma escolha. Seriam fiéis à palavra de Deus ou aceitariam os ensinamentos dos líderes religiosos? Mais uma vez, a verdade triunfou, e Deus tinha um povo que era fiel a ele diante da poderosa oposição. Nesses textos, há expressões fascinantes e encorajadoras sobre o cuidado de Deus. Apocalipse 12:6 usa a frase onde Deus lhe havia preparado um lugar. Apocalipse 12:14 declara que a mulher foi sustentada no deserto. E Apocalipse 12:16 declara: a terra socorreu a mulher. Em tempos de severa perseguição, Deus proveu para a sua igreja. Assim como fez antes, fará para o seu remanescente no tempo do fim. Descreva um tempo de provação ou dificuldade em que você poderia facilmente ter se sentido desencorajado, mas Deus lhe ofereceu um lugar de refúgio e o sustentou em seus desafios. Como Deus lhe deu apoio quando você mais precisou? Quinta, 30 de março. Verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. O remanescente do tempo do fim. O diabo está em guerra com Cristo desde sua rebelião no céu. Como foi no passado, o propósito de Satanás no presente é apoderar-se do universo. O foco de sua atenção nos últimos dias da história da Terra está no povo de Deus. Apocalipse 12:17 declara enfaticamente que o dragão, Satanás, estava irado, zangado, com a mulher, a igreja, e foi guerrear com o restante de sua descendência. A expressão restante de sua descendência também é traduzida como remanescente em outras versões bíblicas. O remanescente de Deus permanece leal a Cristo, obediente à sua verdade e fiel à sua missão. Ouça Apocalipse 12:17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pergunta 6. Que características do remanescente de Deus, sua igreja no tempo do fim, são encontradas nesse verso? Satanás, o dragão, está irado com a mulher. O diabo está furioso com um povo que guarda os mandamentos de Deus e fará tudo o que puder para destruí-lo. Finalmente, ele promove um decreto para que esse povo não possa comprar nem vender, seja preso e enfrente a morte. Se Satanás não pôde destruir Cristo, ele tentará destruir o objeto da mais profunda afeição dele, sua igreja. A última guerra da terra não está centrada no Oriente Médio e nos vários conflitos ali, mas na mente do povo de Deus espalhado no mundo. É uma batalha entre duas forças opostas, Cristo e Satanás. Mais uma vez, ninguém é neutro. A questão central nessa última guerra é: quem tem nossa lealdade? Onde está nossa fidelidade? O céu clama por crentes encantados pelo amor de Cristo, redimidos por sua graça, comprometidos com seus propósitos.
habilitados pelo Espírito e obedientes às suas ordens, de tal maneira que estejam dispostos a enfrentar a própria morte por sua causa. O mundo caminha para uma grande crise, mas em Jesus, por meio de Jesus e por causa de Jesus, nossa vitória é garantida, desde que fiquemos conectados a Ele, o que fazemos pela fé, uma fé que leva à obediência. Tudo depende de nossa escolha. Como você vê a realidade de Apocalipse 12:17 em sua experiência cristã? Ou seja, de que maneira você vê o grande conflito acontecendo na sua vida? Sexta, 31 de março. Verso para memorizar. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Estudo adicional. Em certo sentido, poderíamos argumentar que Deus não teve escolha. Se Ele queria seres que pudessem amá-lo e amar outras pessoas, teria que criá-los livres. Se não fossem livres, não poderiam amar. E o que seria nosso universo sem amor? Seria o que alguns têm afirmado: nada além de uma máquina irracional que funciona de acordo com leis rígidas, de causa e efeito, sem livre arbítrio, nada além de pacotes de carne e sangue, de partículas subatômicas, que seguem apenas as leis da física. Não é uma descrição bonita, nem representa a verdade sobre nós. Quem pensa que nosso amor por nossos pais, filhos e cônjuges não é nada além do efeito de um aglomerado de átomos? Em Patriarcas e Profeta lemos, abre aspas, sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todos os seres criados por Ele o serviço de amor, que brote de um reconhecimento de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e concede a todos livre arbítrio, para que lhe possam prestar serviço voluntário. Enquanto todos os seres criados reconheciam a lealdade pelo amor, havia perfeita harmonia por todo o universo de Deus. A alegria da hoste celestial era cumprir o propósito do Criador. Tinham prazer em refletir sua glória e manifestar seu louvor. E enquanto o amor para com Deus predominava, o amor de uns para com outros era cheio de confiança e abnegação. Nenhuma nota dissonante havia para desafinar as harmonias celestiais. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Por que Apocalipse 12 é uma introdução adequada às 3 mensagens angélicas, especialmente tendo em vista o conflito iminente no tempo do fim? Apocalipse 12 é reconfortante para você nas provas que enfrenta no dia a dia. Alguns acreditam que nossas ações são em parte determinadas pela hereditariedade e pelo meio. Você concorda? Qual é o papel das nossas escolhas em nosso comportamento? Qual é a relação entre nossas escolhas e o poder de Deus em nós?